Olá, tudo bom? Bem-vindo ao nosso canal Orientação Acadêmica. Hoje nós vamos falar sobre estrutura de dissertação de mestrado. Qual é a estrutura básica de uma dissertação de mestrado? Então, antes de começar a falar sobre isso, nós temos que lembrar algumas peculiaridades que envolvem o mundo da pós-graduação. Primeiro, quando nós falamos de dissertação de mestrado, embora nós tenhamos diretrizes como, por exemplo, da ABNT, elas vão modificar de acordo com o programa que você está inserido, de acordo com a instituição, de acordo com o seu orientador. Ou seja, existem várias nuances que vão modificar ou vão influenciar nessa estrutura de mestrado, de dissertação de mestrado. A estrutura básica vai ser composta das pré-textuais, que nós já vamos falar do que se tratam, as textuais, que é o desenvolvimento, que é o corpo, as pós-textuais e os apêndices e anexos. Mas, quando nós falamos de dissertação de mestrado, logo nos remete, pelo nome de dissertação, que nós estamos falando de mestrado acadêmico. Por quê? Além das nuances que vão ocorrer de acordo com a instituição, com o professor, com o programa, ainda vai ter a diferença de uma dissertação de mestrado acadêmico para uma dissertação de mestrado profissional, quando ela chama dissertação de mestrado. Veja, no mestrado profissional, nem todos os trabalhos finais chamam-se dissertação. Eles podem ser trabalho final, eles podem ser projeto final, quando você vai desenvolver algum projeto, especialmente na área de engenharia. Pode ser produto final, pode ser manuais técnicos, então você pode fazer um manual como produto final. Então, tudo vai depender do programa que você está inserido. Quando eu falo programa, é aquele curso que você está inserido. Então, se você não está ainda no mundo de mestrado, está buscando um mestrado, esse nome programa pode ser meio estranho, porque a gente não usa esse nome antes. Então, no mestrado, você vai ter as faculdades e dentro das faculdades você vai ter os programas específicos. Então, um programa de educação e inclusão, por exemplo, programa de comunicação e semiótica, programa de administração. Então, são aqueles programas que são que direcionam um curso. E dentro de cada programa, você tem as linhas de pesquisa que você vai se dedicar. Mas a gente vai falar nisso outra hora. Agora, vamos falar sobre as formas de dissertação. Ou melhor, as formas básicas. Eu peguei 3 modelos de dissertações, todas dissertações acadêmicas. Uma dissertação na área da saúde, de Recife, uma dissertação na área de educação ambiental, da Universidade de Brasília, e peguei uma dissertação do programa de comunicação e semiótica da PUC, da qual eu faço parte neste momento. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, na dissertação de educação, dentro dessa universidade. Então, nós temos as pré-textuais. Você vê que todo o trabalho foi composto em 90 páginas. Então, você tem capa, contracapa, ficha catalográfica. Essa ficha quem fornece é a biblioteca da instituição. Aqui a gente tem a folha de aprovação, a dedicação, agradecimento, a epígrafe, o resumo. O resumo, por se tratar da área da saúde, ele é um resumo estruturado, então presta atenção na diferença que nós vamos ver nas outras dissertações. Ele tem separadinho introdução, objetivo, método e os principais resultados e conclusões. Palavras-chave, o abstract, que é o resumo em inglês. Lista de tabelas. Veja, nas normas da ABNT, as listas elas são opcionais. Então, vai depender muito se seu professor, a sua instituição pede ou não. Eu, particularmente, não acho que tenha grande relevância. Principalmente hoje em dia, ninguém vai ficar procurando mais tabela pela lista. Mas é opcional e você tem que fazer o que o orientador ou a instituição pede. Lista de tabelas opcional. Lista de abreviatura opcional. E nós temos o sumário. Então, nós vamos ver a estrutura dessa dissertação pelo sumário. Então, ela fez a introdução. Na introdução, ela apresentou o problema, colocou a justificativa, os objetivos, separados por tópicos. Aí, ela fez revisão de literatura,
falando sobre a parte teórica do que ela estava tratando, que é uma dissertação falando de bariátrica. Métodos que ela usou para fazer o estudo dela, é um estudo aplicado, tamanho da amostra, as variáveis, colocou tudo separado por métodos. Isso aqui é uma coisa muito interessante do pessoal da saúde, eles gostam de ser bem claros nesse sentido. Os principais resultados, discussões, conclusões, referências e os apêndices e anexos, ok? Então, aqui nós teremos as pré-textuais, que é o que eu mostrei até agora. A parte da introdução, que daqui já é a parte textual. Introdução, o desenvolvimento, que é toda a parte de revisão de literatura, métodos, resultados e discussões. Resultados, discussões, conclusões. Referências pós-textuais, depois do texto, referências, apêndices e anexos. E aqui ficou bem interessante, ó, ela pontuou até o desenvolvimento, o final do desenvolvimento. Pós-textuais, não pontuou mais. Ótimo. Uma dissertação completinha, que é uma estrutura completinha. A outra dissertação que nós estamos falando vai seguir mais ou menos o mesmo parâmetro. Por exemplo, você vai ter as pré-textuais, ó, capa, contracapa. Aqui você já não tem a ficha catalográfica. Aqui, ó. Então, ela deixou um espaço, mas essa faculdade não pediu a ficha catalográfica. Tem a folha de aprovação, para dizer que esse material foi aprovado. A dedicatória, que ela já não colocou como tópico, tá certo do mesmo jeito, tá, pessoal? Só para vocês entenderem que muda. Não tem como falar assim, uma dissertação, uma estrutura de dissertação para todas as instituições. Não tem. Existem variáveis que vão compor cada programa. Aqui nós temos o agradecimento e o sumário. E agora aqui no sumário, o que tem que lá não tinha, que na maioria das dissertações não tem? Essa memória, que é o tal do memorial. Muitas instituições não pedem mais, porque são informações basicamente que está no Lattes, mas de um jeito mais filosófico ali. Você vai se apresentar, quem que é você, da onde você veio, quais são as disciplinas que você cursou, o que você sentiu no programa. Não são todos os programas que pedem esse memorial. Então, é uma coisa muito relativa ali a cada programa e a cada professor, principalmente depois do Lattes. Introdução, que você tenha a introdução aqui, diferente daquela que separou por tópicos, você não tem. Aqui a introdução é um texto corrido. Aí você tem o capítulo, ó, capítulo 1, capítulo 2, beleza, capítulo 2, educação ambiental. Capítulo 3, o método. Capítulo 4, resultados, discussões, considerações finais e referências. E aí tem os apêndices e o anexo, aqui só teve apêndice, ok? Dissertação completinha com tudo, 91 páginas, 91 páginas. Com relação à extensão das dissertações de mestrado acadêmico, a média que nós temos encontrado é de 70 a 100 total no máximo, porque não se pede mais aquele monte de coisa como pedia antigamente, não é normal e até indicação da CAPES que isso não ocorra. Alguns programas até estão trocando esse formato de dissertação tradicional, que é o que eu estou apresentando aqui para vocês, por artigos publicáveis. Então, a dissertação ela é composta de artigos publicáveis, mas a gente vai falar isso numa outra hora. Vamos falar agora desse modelo aqui de dissertação de mestrado acadêmico no estilo tradicional, ok? Agora vamos falar um outro modelo de uma dissertação. Aqui a gente já tem 119 páginas e vocês vão ver uma coisa engraçada. Ao contrário das outras que você tem uma divisão, materiais e métodos, isso e aquilo, essa aqui você vai notar que ela tem uma estrutura diferente, embora tenha uma quantidade maior de páginas. Então você tem aqui, ó, pré-textuais, capa, contracapa, a folha de aprovação, que é da banca examinadora, o agradecimento, o resumo, tá? O resumo também já não é estruturado. E geralmente, muitas instituições pedem que não use o ano na introdução, né? Esses autores dessa forma, mas nesse programa já é diferente, aqui pode usar. Por isso que não tem uma certa ou errada e uma fórmula matemática para todos, uma fórmula total. Tem aquilo que a gente tem que conhecer essas variáveis. Aqui nós temos abstract e o sumário.
No sumário, eu já não tenho memorial. Ele vai direto para a introdução. Introdução não é dividida por tópicos, diferente daquela primeira que nós vimos. E olha que engraçado. Capítulo 1, capítulo 2, considerações finais, referências e referências audiovisuais. Olha que interessante. Então, ele fez uma divisão apenas em 2 capítulos. Não teve aquele monte de tópico que tem nas outras. Mas, mesmo assim, o conteúdo dela foi mais no quesito de páginas. Então, você pode ver que nem sempre o tópico está ligado à quantidade de páginas. Às vezes, você pode ter uma dissertação com vários tópicos, mas mais sintetizada do que essa, por exemplo. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado. Como você pode ver, fazer uma dissertação, desenvolver uma dissertação, pode ser muito mais complexo do que se pensa, porque tem essas variáveis. Então, se você está entrando agora no mundo acadêmico, se você vai de um programa para outro, ou quer, às vezes, até pegar um modelo, no seu caso, pode ser que não funcione, mesmo porque eu peguei 3 instituições diferentes e 3 programas diferentes, mas variações dessa forma ou desse nível você vai encontrar mesmo sendo na própria casa. Então, às vezes, uma dissertação de um colega não vai servir como exemplo para você, tá certo? Eu espero ter ajudado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e seus comentários. Um grande abraço!